casa, é casa mesmo. Eu me sinto em casa aqui. Eu não tenho, depois da minha casa, não tem outro lugar que eu me sinto mais em casa do que na Origem. Eu mudei para Rio Preto no ano de 2021, quando começou a pandemia, onde eu encontrei uma outra comunidade, e o pastor daquela comunidade veio a falecer durante a pandemia. E um dia, um menino que eu vi nascer e crescer, o Du, que frequenta a nossa igreja hoje, ele foi montar uns móveis na minha casa e falou para mim, Daísa, você tá sem frequentar a igreja, né? Porque o teu pastor faleceu. Eu falei, eu tô, e tá no meio da pandemia, né? Tava passando aquele período de pandemia. E aí ele falou para mim, cara, eu tô indo na Origem, na igreja Origem, você já ouviu falar? Eu não tinha ouvido falar. E aí ele falou para mim, se você for, você vai se apaixonar. E foi mesmo amor à primeira vista. Eu sou cristã desde que eu nasci, como eu contei para você. E a transformação que Deus veio trazendo na minha vida nesses 3 anos que eu tô na Origem é surreal. Como ser humano geral, como mãe, como esposa, como empresária, como serva de Deus, uma transformação geral. Uma palavra que o pastor Hugo, acho que a primeira vez que ele pregou sobre isso, que eu estava presente, sobre mesa. E eu sempre amei a mesa, eu sempre amei mesa mesmo, eu sempre amei sentar com a minha família na mesa, eu sempre teve o hábito de amar a mesa na minha casa. E quando o Hugo trouxe essa palavra, a primeira vez que eu ouvi o Hugo pregando sobre isso, e isso encontrou o meu coração de uma forma assim, quando Deus fala assim pra você tá no caminho certo. E eu vou fazer 25 anos de casada esse ano, e meu marido nunca foi convertido. E eu sempre tive esse desejo no meu coração de ter comigo, além do excelente marido que ele é, o excelente pai, de ter um companheiro, de caminhar com Cristo, né? E eu tive um conhecimento cristão ao longo dos anos de nunca cobrar isso do meu marido. Eu orava muito por ele, sempre orei muito por ele, mas nunca cobrei isso dele. E para mim, assim, a coisa mais especial que aconteceu na minha vida nesses últimos anos foi que um dia eu tive uma conversa com o Jordão vai lembrar disso. O Eduardo estava pescando no tanque de peixe. Depois de ter essa conversa com o Eduardo, eu fui até ele e perguntei para ele, eu falei, Edu, você vê algo em mim que te causa desejo de servir a Cristo? E o Eduardo ficou muito emocionado nessa hora. E no outro dia era num sábado, no outro dia de manhã ele acordou e falou para mim, vamos na igreja hoje? E aquilo eu não sabia se eu chorava, se eu ria, E eu levantei, eu não ia vir no culto no domingo de manhã, ia vir no culto no domingo à noite, e eu já fui me preparando para vir e ficava, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E naquele dia o Hugo estava pregando naquele dia, e o Eduardo ficou atentamente, assim, o tempo inteiro, muito focado no Hugo. E quando a gente foi sair daqui, ele falou assim, eu nunca ouvi algo tão impactante na minha vida. E depois daquele dia, todos os domingos o Eduardo chama, fala, então para mim isso é um marco na minha vida, é o maior presente que Deus poderia ter me dado nesses 25 anos de casado. Eu gostaria de deixar uma palavra para o Hugo, para o Jor, que não faz mais parte da nossa comunidade hoje, e para o Alisson, para os nossos pastores, o quão essencial eles são na nossa vida, quanto família, quanto igreja, quanto ser humano. Eu olho para eles, todos são mais novos do que eu, e eu fico pensando como pode ter tanta bagagem espiritual, conhecer tanto da palavra. Em nenhum outro momento da minha vida eu conheci algo tão impactante de pessoas que são tão conhecedores da palavra e de um lugar que prega tanto a palavra, tanto a verdade. É muito bom compartilhar a vida com vocês.